Tudo bem, galerinha? Aqui é o tio Thiago, professor de Ecologia na Educação Infantil, e hoje eu quero dar umas dicas para vocês de como reduzir o lixo na nossa casa. E vamos falar também sobre um animal indesejado que o lixo acaba atraindo, tá? Tá preparado? Então vem comigo, vem! Bom, hoje o tio Thiago quer dar uma dica para você de como reduzir o lixo na nossa casa. Você já reparou quantas sacolas de lixo saem da sua casa todos os dias? São muitas, né? É inacreditável. E agora eu me pergunto, será que tudo aquilo é lixo? Pois é, nem tudo que a gente joga fora precisa ser descartado dessa forma. Nós estamos falando dos resíduos recicláveis. É verdade. Como, por exemplo, quando eu compro algo que está dentro de uma sacola plástica. Essa sacola ela não necessariamente precisa ser descartada junto com todos os outros lixos que eu produzo, com restos de comida e tudo. Ela precisa ser separada. Para isso a gente vai, começar a criar uma consciência da reciclagem, certo? Mas hoje a nossa aula é muito mais fácil. Eu estou falando dos resíduos que a gente produz da nossa alimentação. Você já deve ter reparado que quando a mamãe ou o papai vai fazer a nossa comidinha, algumas coisas acabam sobrando e não vão para o nosso prato. Como por exemplo, se eu fosse preparar essa cenourinha, eu teria que descascar, tirar essa casca de fora para comer o que está dentro, chegar aqui a parte gostosa da cenoura, certo? E essa parte aqui de dentro é que eu vou cozinhar, e isso aqui, tudo que eu produzi, gente, ó, essa casquinha, ela vai para o lixo. Não deveria, né? Pois é, esse aqui é uma parte muito importante da vida, né? As cascas dos alimentos, eles possuem água e nutrientes que precisam ser devolvidos para a terra. Lembra que tudo começa na terra? E é justamente assim que a terra começa, quando a gente começa a reciclar os restos de alimentos. Você lembra desse bate-papo nosso? Sim, né? E para isso a gente começa o quê? Começa a separar as cascas de ovo, as cascas de legumes, os restinhos de folhinhas que não vão para o nosso prato e colocar num recipiente. Lembra? E junto com esse recipiente a gente vai misturar o quê? Folhas secas, palha, cascas de árvores, coisas que vão, começar a secar esse alimento e também se misturar, evitando o mau cheiro da decomposição. Até porque tudo isso aqui vai virar terra e para isso ele precisa sair desse tamanho aqui e virar, aquele granulado. E a gente vai precisar de uma tampa furada para que esse processo possa respirar, E aí assim a gente começa a produzir terra. Lembra que a gente conversou sobre isso? E todo esse processo se chama compostagem, que é o reaproveitamento dos resíduos orgânicos, das comidinhas da nossa cozinha, para a gente produzir terra, que é a matéria-prima, que é o principal para a gente produzir o nosso próprio alimento. Então, significa que a gente evitando de jogar comida fora, a gente produz terra para produzir a nossa própria comida. Quando a gente não faz isso, a gente mistura o resto do feijão, os restos do arroz, as casquinhas de legumes com o papel, com o papelão, e esses outros materiais vão deixando de ser reaproveitados. E quando a gente não faz isso, a gente começa a atrair animais indesejáveis na nossa casa. Você sabe de que bichinho eu estou falando? Muito bem! Se você falou das baratas, é dela mesmo que eu estou falando. Eles conduzem a redução de todo esse lixo que a gente joga fora incorretamente no planeta. Imagina, se não tivessem as baratas, as bactérias, essa quantidade de lixo, ela iria crescer de forma muito acelerada e descontrolada. Então, foi justamente esse acúmulo de lixo que o nosso planeta, que nós estamos produzindo, que também faz o crescimento da população desses animais. Então, quanto mais lixo de comida a gente joga fora, mais baratas aparecem por aí, mais ratos aparecem por aí, e pior que isso, mais doenças ligadas à nossa saúde que vão aparecendo. E a gente está prejudicando não só a nossa saúde, mas a saúde dos animais.
As baratas que vivem lá na floresta, a barata da água, elas não produzem nenhum tipo de doença que vai atingir a gente, os seres humanos. Olha só. Então o que acontece que essa barata que quando entra na nossa casa a gente fica desesperado, ela é suja, a gente tem medo dela contaminar a gente e levar a gente para o hospital? É porque ela passou no nosso lixo. É verdade, gente, o nosso lixo ele produz muitas bactérias, muitas doenças que podem ser prejudiciais. E por contato, as baratas, os ratos vão andando por cima desse lixo, podem deixar a gente doente. E também quando eles comem aquela comida podre, né? Diferente de comer uma maçã que caiu lá da árvore no chão, né? Uma fruta fresca, diferente de comer uma banana que caiu lá da floresta da bananeira, elas comem o resto de comida podre do lixo, esses animais. E por isso, quando eles fazem xixi, quando eles caminham por cima da nossa comida, onde a gente pode colocar a mão, eles acabam transmitindo doenças pra gente. Pois é, deixa eu contar pra vocês. Sobre as baratas, existem mais de 600 espécies de baratas. Você acha mesmo que só existia uma, que é essa que aparece na nossa casa? Não, e apenas 6 delas que estão acostumadas a viver assim, na cidade, procurando por lixo, procurando por restos de alimentos que a gente acaba descartando ali incorretamente. Bom, essa semana o tio Thiago foi numa loja que é especializada em alimentos de outros animais. Ela vende rações, ela vende pequenos insetos para alimentar pássaros e outros animais. E lá eu consegui algumas baratas para a gente ver de perto, tá? Mas não é essa mesma barata que a gente vê na rua, que a gente pode acabar vendo no quintal, certo? As baratas aqui não. Elas nunca viveram no lixo, nunca andaram na rua, elas foram criadas para alimentar outros animais, certo? E essas baratas aqui, ó, uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês, ó. Lembrando que toda barata, ela tem o que, gente? Antenas, ó, como todo inseto. A barata ela é um inseto. E todo inseto ele tem as suas características, que são o quê? As principais é ter uma antena, é um corpo coberto assim, ó, por uma casquinha, certo? Que é feito aqui para ele proteger sobre o sol, sobre ressecação, sobre qualquer outra queda, certo? E possui 6 perninhas. Lembra que todo inseto possui 6 pernas e os insetos mais comuns que a gente vê são quais? É o mosquito, é o grilo, é a abelha, é a barata. Essa aqui ela não produz nenhum tipo de doença para o ser humano, porque ela não caminha no nosso lixo. Olha aí, gente. Quando a gente achava que a barata que era a vilã da história, que ela que podia deixar a gente dodói, a gente percebe que, na verdade, é o nosso hábito de jogar o lixo fora de forma incorreta que acaba deixando também esses animais doentes. E se um passarinho comer, ele também pode ficar doente, né? Então vira nossa responsabilidade cuidar do nosso lixo para que outros animais e a gente mesmo não sofra com isso depois. Então a barata ela não é a vilã, ela é só um animal normal que vive na natureza. A gente fica por aqui. Beijo, galerinha. Tchau, tchau.